Olá, nessa semana, no nosso devocional, quero trazer sobre críticas. Quem me protegerá das críticas? Nesses últimos tempos em que vivemos, nós temos visto muitas críticas. Nós mesmos somos alvos de muitas críticas. Com certeza você é criticado diariamente, seja pela forma como cria seus filhos, pela forma como lida com a família, no seu trabalho. Principalmente nós cristãos somos muito criticados pela nossa maneira de viver. Mas a pergunta que fica é: quem me protegerá das críticas? Em Números capítulo 12, nós temos ali uma história que envolve Miriam, Moisés e Arão, que fala sobre isso, que nós podemos tirar alguma lição sobre as críticas e aprender ali com Moisés, como Moisés enfrentou as críticas. O texto lá de Números capítulo 12 nos fala o seguinte: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés a Arão e a Miriam: vós três saiam à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disseram: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim que o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja era como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumido. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se eu, Pai, cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Quem me protegerá das críticas? Vamos entender esse texto. Nesse texto nós temos Miriam. Quem era Miriam? Miriam era a irmã de Moisés. Aqui nós vemos que ela falou contra Moisés. Qual era o motivo de ela ter falado contra Moisés? O real motivo era o ciúme. O ciúme que Miriam estava ali de Moisés. Além de falar contra Moisés, ela influenciou seu outro irmão, o seu irmão Arão, para falar contra Moisés. Miriam foi chamada à presença de Deus, a presença do Senhor, e Miriam ficou leprosa por 7 dias. Outro que nós temos é Arão. Arão, irmão de Moisés, falou contra Moisés junto com a sua irmã Miriam, foi chamado à presença do Senhor, reconheceu o pecado que cometeram e rogou a Moisés que intercedesse por Miriam. Um outro personagem, Moisés,
que foi quem recebeu a crítica, que é irmão de Arão e de Miriam, é um homem paciente e humilde, né? A Bíblia descreve como um homem manso. Moisés não reagiu às críticas, foi chamado à presença do Senhor, orou pela cura de Miriam, recebeu do Senhor resposta da sua oração. Nós temos um quarto personagem, né, que é o Senhor Deus. Chamou os três para conversar, falou diretamente com Miriam e Arão, instruiu os dois, mostrou seu descontentamento, retirou-se deixando Miriam leprosa, ouviu e respondeu à oração de Miriam. Algo para nós pensarmos, né, que envolveu tudo isso. Qual foi a causa de Miriam e Arão ter criticado Moisés? Hoje nós sabemos que as pessoas costumam discutir por problemas secundários, deixando de lado a verdadeira questão. E foi o que aconteceu quando Miriam e Arão criticaram Moisés. Eles representavam o grupo do sacerdote e dos profetas, os dois mais poderosos e próximos a Moisés. O verdadeiro problema é que Miriam e Arão tinham ciúme da posição de Moisés e de sua influência, uma vez que não conseguiram encontrar erros na forma como Moisés conduzia o povo. Os irmãos criticaram a esposa de Moisés. Em vez de enfrentar o problema real, a inveja e o orgulho, Miriam e Arão preferiram criar um disfarce. Em meio a uma discussão, pare e pergunte a si mesmo se você não estava levantando uma cortina de fumaça ao atacar o caráter de alguém. Se for injustamente censurado, lembre-se que seus críticos podem temer enfrentar o problema real. Não leve em conta este tipo de crítica pessoal. Peça a Deus que o ajude a identificar a verdadeira questão e a lidar com ela. Este é um comentário aqui da minha Bíblia de Estudo. E eu achei interessante este comentário, porque na verdade é isso mesmo que acontece. Muitas das vezes, quando somos criticados, ou quando criticamos, né, nós estamos apenas colocando uma cortina de fumaça, né, para resolver ali o verdadeiro problema, né, a questão. No caso aqui, a questão de Miriam e Arão era o ciúme, a inveja, né, que eles tinham de Moisés. Mas como não achou nada para criticar Moisés, então criticou ali a sua esposa, né, sua esposa Cuxita, né, que o povo Cuxita era o povo etíope. Mas a pergunta que fica, a questão que fica é: quem me protegerá das críticas? O assunto que nós estamos falando hoje é sobre as críticas. Né? Quem me protegerá das críticas? A resposta a essa questão é simples, mas é importante lembrar que ações, atitudes de nossas partes são necessárias para que a proteção às críticas seja eficaz. Então, primeiro, em meio às críticas, quem me protegerá? Em meio às críticas, quem me protege é o Senhor. A partir do versículo 4 aqui, nós vemos, né, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saem à tenda da congregação. E saíram eles, os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, né, o Senhor veio em socorro de Moisés. O Senhor veio para proteger Moisés. Fica claro no texto que o Senhor tomou frente para defender Moisés, né, e Moisés coube permitir a ação do Senhor. Em meio às críticas, o Senhor me protege. Em meio às críticas, é o Senhor que nos protege. Mas é claro que minha atitude é muito importante também para isso. A forma como eu vou me posicionar é muito importante para isso. Porque, segundo, em meio às críticas, meu comportamento deve ser de humildade e mansidão. Em Números capítulo 12, no versículo 3, fala: Moisés era um homem muito humilde, né? Um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés não reagiu na carne.
Diante das críticas, Moisés permaneceu calado, não tomou nenhuma atitude. Né? Isso abre caminho para a ação de Deus. Ser humilde abre caminho para a ação de Deus em nossas vidas. Ser humilde e manso abre o caminho para Deus ser nossa defesa. O que a gente deve fazer em meio às críticas? Não reagir carnalmente, avaliar a crítica e estar disposto a acatar atitudes de mudanças. Muitas vezes nós somos criticados porque nós estamos cometendo algum erro, nós estamos sendo falhos em algum ponto. Então também nós devemos estar dispostos a acatar atitudes de mudanças. Essas são atitudes de uma pessoa humilde e que deseja ser defendida pelo Senhor. Em meio às críticas, devo lembrar que também serei chamado à presença do Senhor. No versículo 4 nós lemos: E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Míriam: Sai, os três para a tenda da revelação, e os três saíram. Deus não chamou só Míriam, não chamou só Arão, Deus também chamou a Moisés. Moisés mostra uma atitude positiva quando não busca se defender, mas permite que o Senhor o defenda. Nós vemos que Deus não chamou a atenção de Moisés, mas chamou Moisés ali para presenciar. Então, em meio às críticas, devo estar disposto a orar pela cura dos que me atacam. Por quê? Porque quando Deus chamou ali Arão, Míriam e Moisés, Moisés ia responder pelas as suas atitudes. Na presença do Senhor, nós temos que responder pelas nossas atitudes. Então, como nós estamos tratando aquelas pessoas que nos criticam? Nós estamos orando por elas ou nós estamos atacando elas carnalmente? Como eu disse, em meio às críticas devemos estar dispostos a orar pela cura dos que atacam. Números capítulo 11, 13, Números capítulo 12, versículo 11 a 13, nos diz: Então Arão disse a Moisés: meu Senhor, rogo-te que não nos castigue por esse pecado, pois agimos como louco e pecamos, que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tenha a carne já meio destruída. Então Moisés chamou ao Senhor, e Deus, o Senhor, ó Deus, rogo-te que cures. Então Moisés, ele rogou para sua irmã, ele rogou por Miriam, ele orou por Miriam. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa disposição em orar a favor daqueles que normalmente nos machucam, aqueles que nos criticam, aquele que tenta talvez nos desanimar, nos derrubar? O que nós aprendemos, com este texto? Que, primeiro, quando somos criticados, não precisamos tratar carnalmente. Deus vem em nosso socorro. O que eu devo fazer? Ser humilde, ter um espírito de humildade e de mansidão. Porque eu também prestarei conta ao Senhor. Eu também responderei pelas minhas atitudes. E finalmente, eu devo fazer? Orar pelos que me machucam. Orar por aqueles que tentam me derrubar, me destruir, me criticar. Seja por qual for o motivo. E também, devemos estar com o coração aberto e estar disposto a mudar, se for o caso e necessário. Que Deus nos abençoe e que Deus, assim, continua nos protegendo de todos aqueles que tentam nos derrubar.